Paz de Deus, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Senti aqui de contar para os irmãos uma obra que o Senhor fez na minha mocidade, no meu tempo de auxiliar de jovens. A gente sempre reunia a nossa mocidade para poder fazer visita todas as segundas-feiras, e conosco sempre estava a irmã Viviane, sua filha, uma família muito alegre, muito contente, porém a irmã muito enferma, irmãos. Serva de Deus, até o dia de hoje ela carrega esse câncer no seu útero. Irmãos, e esse câncer tomou sua bacia, tomou todo da cintura para baixo. Esse câncer já afeta. E além do câncer, a serva de Deus também tinha pressão alta e diabetes, irmãos. E a gente sempre presenciava a irmã Viviane passando mal nos cultos, desmaiando pelas dores, pela pressão, pela diabetes. Irmãos, aquilo ali nos entristecia, tanto dentro do culto quanto nas visitas. Porém, nas visitas ela passou mal poucas vezes, e não chegou a vir ao desmaio. Irmãos, e esse câncer, por ter afetado muito a sua bacia, os nervos da perna, ela tinha que tomar uma injeção, irmãos, direto aqui na barriga, direto naquele câncer, para poder aliviar aquela dor. Irmãos, e chegou um ponto o qual essa injeção, ela também já não surtiu mais efeito sobre essa enfermidade. E congregado na minha comum congregação, irmãos, no bairro Luizote de Freitas, aqui em Uberlândia, fui auxiliar de jovens nessa congregação no meu tempo de solteiro. Ali o meu ancião é o irmão Antônio Luiz de Almeida, é conhecedor dessa obra. Os irmãos podem testificar com o servo de Deus a respeito do que estou contando, irmãos. E ela levantou numa terça-feira no culto pedindo oração. Irmãos, não ia agradecer, mas ia pedir encarecidamente à Irmandade que orasse por ela. E ali ela se expressou as suas enfermidades, irmãos, e disse que para ela parar de sentir dor, irmãos, onde o câncer já tinha tomado, de toda a sua cintura abaixo, desde o seu ventre, para ela não sentir mais aquelas dores, ela teria que cortar, irmãos, os nervos das pernas. Ela não ia mais andar. E a Irmandade ia passar a assistir ela entrando dentro da congregação com a sua cadeirinha de roda. Aquilo ali me cortou o coração, irmãos. E a gente apresentou a serva de Deus nessa cirurgia. E assim foi feito aquele procedimento cirúrgico. E a serva de Deus começou a andar de cadeira de rodas, irmãos, indo nos cultos. E a gente já não via mais a irmã Viviane junto com as visitas, e nem a sua filha Gabriela. Irmãos, eu louvo e engrandeço a Deus que se passou uns tempos. Nós fazemos umas visitas e ali juntamos toda a mocidade para poder ir embora. E indo embora, irmãos, o Senhor visitou o nosso sentimento de estar com a serva de Deus. E ali nós fomos até a serva de Deus, uma família muito amorosa. Irmãos, e naquele dia eles tinham passado por um local próximo ali de onde nós morávamos, e num outro bairro vizinho, e encontrou um jovem caído no chão em estado de overdose, irmãos. Aquele mocinho, a gente chegou ali, irmãos, uma situação muito difícil, um mau cheiro, e ele todo trêmulo, tremia as pernas, os braços, a cabeça, todo o seu corpo tremia, irmãos, não tinha controle. Irmãos, e quando eu avistei aquele jovem, eu vi que era um músico da congregação. Ali o meu coração partiu mais ainda, e o Senhor falou comigo: saúda e oscula esse moço com a paz de Deus. Irmãos, e ali a gente servia de exemplo para os demais. Irmãos, e conforme eu saudei aquele jovem, osculei, ele começou a chorar.
Eu glorifico a Deus por quanto toda a mocidade entrou, saudou e escolou aquele moço. Aquelas moças saudou ele com a paz de Deus, pegando na mão dele. Irmãos, e junto de nós o Tiago, violinista, começou ali a tirar o seu instrumento. E aquele moço que estava no estado de overdose, num princípio de overdose, ele tocava violino e pediu ao Tiago que deixasse ele arcar aquele violino, irmãos. E o Tiago veio com muito zelo, com muito carinho, pôs aquele instrumento no ombro daquele jovem, ajudou ele a encaixar aquele violino, colocou o arco na mão daquele jovem, e aquele jovem começou a tremer em cima daquele violino, e saía todo arranhado. 402. Os talentos Jesus vos tem dado, glória ao Senhor. Irmãos, eu agradeço ao Senhor, o Senhor me visita muito, porque é como se eu estivesse lá naquele dia. Irmãos, e ali aquele moço começou a chorar e disse: dá valor enquanto vocês podem servir a Deus. Porquanto os meus caminhos foi errado na presença do Senhor, e hoje eu estou nessa situação. E não sou digno nem de receber as vossas saudação da paz, e muito menos ter um beijo no meu rosto. Irmãos, ali a gente confortou aquele moço, cantamos uns hinos, buscamos a Deus em oração. E o Senhor muito nos visitou naquela oração. E o Senhor nos mostrava, irmãos, uma grande obra. Porém, o Senhor não nos revelava o que Ele ia fazer no nosso meio e dentro daquela casa também. Irmãos, eu louvo a Deus por quanto nos despedimos contente daquilo que o Senhor já tinha feito por nós. E ao saindo daquela casa, a nossa irmã Viviane me direcionou essas palavras e disse: irmão Eduardo, eu creio que um dia Deus vai me colocar de pé. Vou levantar desta cadeira de roda e vou fazer visita junto convosco. Irmãos, o esposo dela estava ao meu lado, o irmão Deir, muito brincalhão, muito divertido. Esperou ali a minha atenção com a serva de Deus, e ele me cutucou e disse: olha, Eduardo, minha esposa já está ficando louca, os remédios é muito forte, e tem hora que ela não fala nada com nada. Eu falei: olha, irmão Deir, pelo movimento que Deus fez aqui hoje, ela louca ou não, a fé que ela tem, eu tenho também. E espero de Deus ver uma obra, e o nome de Deus será glorificado. Irmãos, eu agradeço a Deus por quanto se passou-se os dias daquela visita. Se não me engano, por 2 meses daquela visita, o cotidiano da irmã Viviane era dentro de casa, na cama, da cama para o sofá, do sofá para a cadeira de roda. E a Gabriela, sua filha, que sempre estava conosco, sempre levava o cafezinho da manhã para a irmã Viviane ali no quarto. Irmãos, e o cotidiano era esse. O irmão Deir saía cedo para o serviço de construção civil. Irmãos, porém um dia o Senhor passou no quarto da nossa irmã Viviane e ela não percebeu. E antes que chegasse o café da Gabriela até aquele quarto, o Senhor chegou primeiro. Irmãos, e a irmã Viviane acordou daquele sono, esqueceu da sua deficiência, esqueceu da sua cadeira de roda, e ela rolou para o outro lado da cama, para o lado do espelho. Irmão, sentou na cama, viu um chinelo e puxou aquele chinelo com seus pés, glória ao Senhor. Calçou aquele chinelo, irmãos, sentou ali na cama, calçou aquele chinelo, levantou, olhou para o espelho e começou a arrumar o seu cabelo. Irmãos, eu glorifico a Deus que quando ela olhou para aquele espelho, terminou de pentear o seu cabelo, ela viu o reflexo da cadeira de roda pelas suas costas, irmãos, pelo reflexo daquele espelho. E ali o Senhor começou a manifestar a tua grandeza na vida daquela serva.
E ela começou, irmãos, a manifestar as promessas de Deus. Pulava, gritava e gritava: Gabriela, Gabriela, corre aqui para você ver o que Deus fez, irmãos. E quando a Gabriela chegou, a nossa irmã Viviane corria, pulava e glorificava o nome do Senhor ao redor daquela cama. Abraçou a sua filha Gabriela. O Senhor selou a Gabriela com a promessa do Espírito Santo. Irmãos, eu glorifico a Deus, porquanto um dia congregado com o meu diácono, irmãos, ele estava fechando uma coleta em uma determinada congregação. Eu contando uma obra, irmãos, ele pediu que contasse essa obra. Irmãos, eu direcionei essa obra para aquela querida irmandade. Terminando de contar essa obra da irmã Viviane, que eu fui sentar no meu banco, aquele jovem que estava com princípio de overdose levantou, me abraçou, me osculou e disse: Deus me libertou. A partir daquele dia estou glorificando ao Senhor também. Irmãos, agradeço a Deus que o Senhor passou naquela casa, na vida daquele jovem, fez esses milagres, irmãos, e nós estamos aqui glorificando a Deus. Irmãos, muitas obras o Senhor tem feito na nossa vida, irmãos. Não tenho palavras e muito menos vocabulário para expressar a grandeza desse nosso Deus. Vi a irmã Viviane andar, vi o nosso irmão Cristiano morto, depois de 4 horas voltar à vida. Irmãos, já vi muita coisa. Vi a vida ser gerada no ventre da minha esposa, depois de um feto abortado pelo seu próprio organismo. Irmãos, não cesso de glorificar a Deus, porquanto essa criança que está na foto do meu perfil é uma criança que estava morta, abortada pelo ventre da minha esposa. Outra hora o Senhor nos dará força de contar para vós os feitos de Deus na nossa vida também. Deus que abençoe a todos.